Oi, gente, voltei. Vamos lá na questão 11 agora, tá? A questão 11, ela aborda os dois textos juntos. Gente, isso também é típico nas provas, tá? Tanto do Pedro II quanto do Colégio Militar. Eles fazem análises do primeiro texto, depois fazem análise do segundo texto, depois eles relacionam esses textos diferentes, tá bom? Então, aqui ele fala sobre o foco narrativo. Isso não é aula de português, isso vocês estudam em aula de redação, mas a gente já pode conversar sobre isso nesse momento. Então, o foco narrativo é exatamente como que o texto ele se desenvolve, como que é a estrutura desse texto. Quem é que apresenta os fatos, quem são os personagens, como que essa história é contada, quem conta essa história, né? Então é basicamente isso que a gente vai analisar aqui. Quando a gente fala do primeiro texto, a gente está contando, o narrador ele conta uma história, ele não participa daquela história, ele conta a história de outra pessoa. Tá? E no texto 2, a gente já tem aquele narrador que ele participa, ele faz as reflexões também daquela história. Então, é basicamente isso que a gente tem que procurar na nossa resposta aqui. Letra A. O foco narrativo do texto 1 é a terceira pessoa? Sim, por que a terceira pessoa? Porque ele fala em eu, tu, ele. Ele conta a história de eles, de outras pessoas que não são o próprio narrador. Então aí sim. Com o narrador onisciente. Gente, não, narrador onisciente é aquele narrador que ele sabe absolutamente tudo da história, inclusive o pensamento das pessoas. E isso não aparece no texto 1. E o do texto 2 é a primeira pessoa, narrador, personagem principal. Não, essa alternativa está errada, tá? Então vamos para a letra B. O foco narrativo do texto 1 é a terceira pessoa, está certo? Com narrador personagem, não, ele não é personagem, ele só conta. Então a letra B está errada. Letra C, o foco narrativo do texto 1 é a terceira pessoa. Com narrador personagem, de novo, gente, não tem narrador personagem. Letra D. O foco narrativo do texto 1 é a primeira pessoa? Não, ele não conta a sua própria história. Então, a nossa alternativa correta só pode ser a letra E. Vamos lá conferir. O foco narrativo do texto 1 é a terceira pessoa, com o narrador observador. Ele só conta a história, ele não participa. E o do texto 2 é a primeira pessoa, exatamente, com o narrador personagem secundário, exatamente. Ele conta a história do rei, mas ele também faz reflexões. Então, letra E tá perfeitinha aí. Bom, aí nós temos o texto 3. O texto 3 fala sobre crianças mandonas e que tem o comportamento daquele rei anterior, do texto anterior, e é um artigo de uma revista, eu acho. Uma revista, um jornal, e é uma entrevista, certo? Então, eles fazem essas reflexões sobre o mesmo tema. Vamos lá na número 12. Para Lilian Zoletti, psicóloga e autora do livro Síndrome do Imperador, entendendo a mente das crianças mandonas e autoritárias, impor limites não é simples e errar nas tentativas é comum. O trecho tem o objetivo indicar o quê? Então, por que eles usaram essas informações aí nessa parte do texto? Letra A. Indicar que é uma opinião de especialista no assunto? Primeiro que ela é psicóloga, né? E segundo que é a opinião dela, né? Ele tá falando que para ela isso é uma verdade. Então é uma opinião de uma especialista. Então a letra A tá bonitinha, né? Letra B é uma informação considerada irrelevante, desimportante? Não, é algo que para ela é importante. Uma comparação entre especialistas do tema não está fazendo uma comparação entre vários especialistas, é só uma referência a ela, né? A Lilian. Uma exemplificação do comportamento de crianças mimadas, bom, não tem nenhum exemplo aí nessa parte, nesse trecho. Uma apresentação somente de dados de identificação do profissional? Não, a questão aí não é apresentar a Lilian, a questão aí é falar a opinião dela, certo? Questão 13. Questão 13 é uma questão sobre verbos, pelo que eu estou vendo aqui, né? Então, crianças educadas sabem respeitar os pais, outros adultos, seus amigos, colegas. Crianças mal educadas precisam aprender que elas não podem fazer tudo o que querem. O trecho transcrito abaixo contém várias ações de crianças mimadas e sem educação. Veja. Então, choram, atiram, batem, jogam, cospem, agridem, ameaçam e são atendidos. E aí ele fala assim: se reescrevermos todo o trecho que segue como se os fatos tivessem ocorrido em um momento específico na noite anterior ao informado,
teremos a construção correta presente na alternativa. Gente, o que eles querem aí? Eles estão buscando que os verbos fiquem em qual tempo verbal? Qual é o tempo verbal que nós usamos para indicar o passado? Simplesmente informações. Eu não tenho informação de duração nem nada, eu estou falando simplesmente de ações. Né? Então, ações do passado. Quando eu vou simplesmente relatar, descrever ações do passado, nós usamos aí o pretérito perfeito. Nós conversamos isso nas aulas anteriores, certo? Então, vamos procurar isso daí. Então, o primeiro, na letra A, crianças mimadas choraram e se atiraram no chão, bateram a cabeça na parede, jogaram os alimentos ou cuspiram no rosto dos pais e agrediram e ameaçaram psicologicamente os progenitores quando seus caprichos não eram atendidos. Bom, então a gente teve aí o último verbo caindo no erro, porque esse eram aí mostra uma ideia de rotina, de hábito. Então não é que eles não eram, eles não foram atendidos, né? Para a gente falar sobre uma noite anterior, só um fato da noite anterior, eu preciso falar que não foram atendidos e não que não eram. Quando eu falo que não eram, eu mostro uma ideia de hábito do passado. Então não, a letra A está errada, infelizmente por um verbo, né? Letra B, as crianças mimadas choravam. Pode parar por aí, né? Porque quando a gente fala sobre choravam, a gente está aí se referindo de novo a um hábito. E não é isso que a questão quer. A questão quer simplesmente da noite passada e não sobre algo que sempre acontecia. Então, a letra B está erradíssima. Letra C, crianças mimadas choraram, certinho, atiraram, bateram, jogaram, cuspiram, agrediram, ameaçaram quando seus caprichos não foram atendidos. Olha aí nossa alternativa. É a letra C, tá linda, tudo no pretérito perfeito, falando da descrição de uma ação do passado, simplesmente, sem ideia de repetição. Ótimo. Na letra B, ele coloca tudo no presente, crianças choram e se atiram, então tá errado, né? E a letra E, crianças mimadas chorariam e se atirariam. Está falando de possibilidade, não está falando sobre uma ação do passado, certo? Bom, aí nós temos o texto 4. O texto 4 fala sobre a dificuldade dos pais ao dizer não às crianças. E aí vem a número 14. Na número 14 ele fala assim: na tira de Armandinho a palavra não é usada em dois momentos distintos, né? Então ele fala lá primeiro educar também é saber dizer não, entre aspas, e depois ele fala não, filho, tá? Então nós temos esses dois nãos aí aparecendo. Marque a alternativa que melhor analisa a relação entre as duas ocorrências. Vamos lá, então. O segundo não contradiz o primeiro e eles indicam intenções distintas. Exatamente, gente, exatamente. A gente tem uma contradição, né? O pai fala que educar também é saber dizer não, e aí na hora que ele precisa dizer não para o filho, ele fala, pode ir, filho, não tem problema não, né? Na verdade, ele disse o não, mas ele disse no sentido de permitir, né? Porque ele fala, tem problema? A pergunta do Calvin, do Armandinho aí também é muito esperta, né? Ele tem problema? E ele fala, não tem problema. Ele permite o filho. E não foi isso que ele quis dizer naquela primeira fala. Então aí, essa questão está bem corretinha, certo? Bom, letra B, o segundo não confirma o primeiro não, de jeito nenhum. O primeiro não reafirma, também não reafirma. O segundo não desfaz o primeiro, pois este foi usado com o intuito de manipulação. A letra D está errada nesse finalzinho, né? Letra E, o primeiro não desfaz o segundo não, pois este foi utilizado no intuito de manipulação. Bom, a gente tem a mesma alternativa aí, só mudou, então, só mudou a ordem, primeiro e segundo. Então também não é isso que ele quis dizer, tá? Questão 15. As crianças precisam saber que existem limites. Educar também é saber falar não. Gente, o que a gente tem aqui é uma questão que não estudamos, tá? São as próximas aulas. É uma questão de conjunção. Conjunção é um assunto que cai em todos os anos, em todas as provas que vocês fazem, tá? Mas a gente vai conversar sobre elas mais pra frente. Então não se preocupe. Eu vou falar aqui sobre essa questão, mas quem errou não precisa ficar preocupado que a gente vai revisitar esse assunto, a gente vai conversar sobre isso, tá?
podem unir essas duas falas em apenas uma única frase sem alterar o seu sentido principal. Então, qual é a história? Quando eu falo assim, as crianças precisam saber que existem limites, educar também é saber dizer não, eu estou dizendo a causa, né? O motivo das crianças aprenderem a saber que existem os limites. Então, a alternativa aí que me fala sobre essa causa é a alternativa D, que me dá a ideia de motivo, né? Então, o C é uma ideia de condição, o mais tem uma ideia de oposição, o embora também é oposição e o quando é uma ideia temporal. Então, o único que me dá uma ideia de causa aí é a letra D, tudo bem? Mas não se preocupem, a gente vai estudar isso mais pra frente. Bom, questão 16. Segundo o dicionário Hawais da língua portuguesa, onomatopeia é aquele nome que se dá para a formação de uma palavra a partir da reprodução aproximada de um som natural a ela associada. No último quadrinho do texto 4, percebemos que Armandinho está comendo por uma representação gráfica que indica isso. Em qual dos quadrinhos abaixo não ocorre esse mesmo tipo de representação? Isto é, não ocorre uma onomatopeia. Ele colocou ainda uma dica aí para essa questão. Ele fala assim, fique atento à ordem dos itens na hora de marcar a cartão da resposta. Então, por ser A, B, C, D, E, para a pessoa não marcar errado, tá? Então, a gente tem aí o buá, é a Mafalda chorando, né? Então, é uma onomatopeia. A gente tem o ring, que é o telefone tocando. E aí, a gente tem esse uau. Esse uau não é uma onomatopeia. A onomatopeia é uma relação aí do som ambiente. E esse uau, ele não é um som ambiente. Ele tá ali para expressar um sentimento, expressar algo de dentro do personagem. Então, a letra C é a nossa resposta incorreta, na verdade, né? E acaba sendo a nossa resposta correta para essa questão, tá? Então, ele não apresenta uma onomatopeia. A gente tem na letra D o tum, quando bate ali em alguma coisa, né? E a letra E, o crash, quando quebrou uma bola de cristal, parece. Então, também faz uma onomatopeia. A única que não faz é a letra C, certo? Vamos lá, questão 17. Questão 17, a gente tem a alternativa de verdadeiro e falso, tá? Então, vamos lá. Assinale V para verdadeiras e F para falsa. Diante dos dados apresentados no texto 5, que é esse texto aí do Anselmo Góes, que fala sobre a questão da mãe não conseguir falar não, né? E aí prefere que o mundo mude para ela não precisar falar esse não. Vamos lá. E aí fala, a culpa do menino fazer birra é do pipoqueiro? Não, não é isso, né? Então a primeira alternativa é F. A culpa da falta de controle do menino é da criação da mãe, exatamente a mãe que não sabe dizer não. Depois, Anselmo Góes, o jornalista que noticiou o ocorrido, considera o pedido da mãe correto? Não, ele acha um absurdo, né? A mãe pediu ajuda a Anselmo Góes para forçar a saída do pipoqueiro. Não, Anselmo Góes só está contando o que aconteceu, ele não participou dessa história, né? Anselmo Góes faz uso da ironia, exatamente, para criticar a atitude da mãe do menino. Então, aí é verdadeira essa última, né? Por quê? Ele fala lá no final e ela não sabe dizer não. Ah, bom, né? Então, ele usa a ironia. A ironia é você afirmar uma coisa, mas querer dizer exatamente o contrário, né? Então, aí nossa alternativa correta é a letra E. Questão 18. Madame é uma palavra usada para se referir ou se dirigir a uma mulher, que pode ser adulta, casada ou solteira, dona de casa ou patroa. É também, em muitas situações, usada como um tratamento a mulheres de classe social mais alta. Entretanto, de acordo com o contexto e com a intenção discursiva do autor, o mesmo termo pode representar algo específico que integra o sentido do texto. Considerando o título Madame não educa, do texto 5, o que pode se inferir do termo Madame nesse contexto? Gente, na questão 18, ele fala sobre o uso de Madame, e aí Madame, ele funciona como um pronome de tratamento, então ele mostra uma intimidade, ele mostra uma formalidade também da pessoa que a gente está se referindo, tá?
Então, por que ele falou aí esse madame? Esse madame, ele tá querendo dizer que são essas pessoas, assim, essas mães, no caso, que têm dificuldade de fato, fazer certas mudanças e conseguir educar o seu filho da melhor forma, né? Então, basicamente, ele usa madame por isso, essa mulher que não quer mudar essa atitude dela. Então, vamos lá. Madame indica faixa etária? Não, ele não fala sobre a idade dessas mulheres. Letra B, reflete uma crítica social? Parece bem, né? Ele está fazendo uma crítica. Letra C, expressa uma intenção elogiosa? Ele está elogiando essa mulher? Não, de jeito nenhum. Corresponde somente à ideia de dona de casa? Não, ele não fala sobre dona de casa. Refere-se a um tratamento respeituoso àquela mãe? Não, ele não está sendo respeituoso com aquela mãe. Concordam? Então, nossa resposta aí é a letra B, com certeza. Sob o texto 3 e 4, olha aí, relaciona os textos. Marque a alternativa com base no texto 3 e 5, tá? Com base no texto 5, que contém a fala que melhor corresponde ao comportamento de uma mãe retratada pela psicóloga. Então, fazer essa interpretação dos dois textos. Então, a gente tem aí, mãe, eu quero tanto comer pipoca. Bom, então o comportamento que fala sobre a psicóloga não é a criança falar o que ela quer. Não é isso, né? Então, de jeito nenhum. Mãe, por favor, me dá pipoca aí. De jeito nenhum pedir, fazer tipo uma ordem, né, para a mãe. De jeito nenhum. O que ela tá falando aí nessa questão é sobre o comportamento mais, como que eu posso dizer? É um comportamento mais mimado dessa criança, né? Quando ela fala, eu quero tanto comer pipoca, como na alternativa A, ela fala sobre o desejo dela, então você não tem um comportamento tão mimado nesse sentido, é mais uma sugestão. Mãe, por favor, me dá uma pipoca aí. É um pedido da mãe, não é uma ordem, apesar de parecer uma ordem, porque me dá pipoca aí. Mas a gente tem aí esse por favor, tá? Letra C, mãe, posso comer pipoca, é uma permissão, não é sobre criança mimada. Letra D, eu queria comer pipoca, de novo, é um desejo. E letra E, mãe, me dá pipoca agora. Aí sim nós temos essa ordem dessa criança mimada, tá? E aí ela fala sobre todos os textos, então relacionam todos os textos aí nessa última questão. Ao longo desta prova, você leu vários textos que, de modos diferentes, apresentam uma mesma ideia em todos os trechos destacados, exceto um. Releia as frases transcritas e observe-as dentro de seu texto e aponte a única que, por si só, não indica um tema comum a todos os textos. Então, aquilo que foge, né, do tema do texto, dos textos todos que a gente leu. Letra A, Princesa Arabella nem quis saber das dificuldades, ela queria um elefante, fala sobre a criança mandona, então tudo bem, letra A. O príncipe era um sujeitinho muito mal educado, mimado, deixa que as mães deles fazem todas as vontades e ficam pensando que são os donos do mundo, de novo, criança mimada, tá bonitinho. Letra C, com isso o filho aprende que pode ter tudo o que deseja em seu tempo e a seu modo e que as pessoas irão servi-lo. De novo, criança mimada, fala sobre servir, né? E letra D, pai, tem problema eu comer uma bolacha antes da janta. A letra D já é um pedido, não é uma ordem, não fala uma criança mimada. Então, a letra D tá bonitinha aí para ser nossa resposta. E ela não sabe dizer não, de novo, fala sobre esse comportamento dos pais na educação de crianças mimadas. Então, número 20 aí a resposta é a letra D. Gente, eu espero que vocês tenham ido bem nessa prova, nesses exercícios, e qualquer dúvida que vocês ainda tenham sobre essas questões, podem entrar em contato com a gente, tá bom? Um beijo e até a próxima!